Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ponto de Vista Legal. Eu sou a Gabi Dias. E eu sou a Babi Albuquerque. E hoje a gente trouxe uma convidada para falar algo muito específico. Um episódio que eu tenho certeza que vai ser sensacional. Vou deixar a Babi apresentá-la para vocês. Hoje nós estamos aqui com uma amiga queridíssima, minha parceira de negócios, professora, mentora, advogada, mãe, esposa, um mulherão da... Com vocês, Milena Magalhães. Seja muito bem-vinda! Muito obrigada, meninas. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês. Ainda mais sobre a minha área de atuação, que eu sou completamente apaixonada. Excelente. A gente que agradece você vir até aqui, porque ela não é de São Paulo, né? Ela veio do Pegou interior. estrada para vir até aqui, então a gente agradece sua presença. E a gente quer saber um pouquinho da sua história, antes de a gente começar já para Uso Capião. Entender como que foi chegar até onde você chegou hoje, como que foi esse caminho e por que é Uso Capião. E quem é a Milena? Bom, vamos lá então. 15 anos de formação aí em Direito, então tem uma história um pouquinho longa, mas para começar. Na verdade, o que acontece? Eu me formei em 2009, mas passei na OAB só em 2010, né? Aquele clássico, porque na minha época também só tinha exame da ordem uma vez por ano. Então, tomei bomba no exame de 2009, só 2010. Ficava um ano esperando. Exatamente. Meu Deus, a ansiedade, ó. Exatamente. Você ficava um ano se matando ali, ou estudando ou chorando, né? Ou os dois. Porque um pouquinho dos dois. Porque era aquela sensação do me formei em Direito, mas, né? Você termina a faculdade, acabou o estágio da faculdade, então você fala, e agora? Então, eu saí da faculdade já com uma sociedade em um escritório, permaneci nessa sociedade por 11 anos, 10 anos, na verdade, e depois, por divergência aí do modo de enxergar a advocacia, fui para o meu escritório para carreira solo, né? A Uso Capião, na verdade, ela entrou na minha vida meio que sem querer. Foi de repente, as coisas foram acontecendo. Eu moro numa cidade do interior, mas é uma cidade que tem muito imóvel irregular. Então, a ação de Uso Capião, quando eu me formei, fiquei 10 meses até sair a minha ordem, né? Prestar o exame, tudo direitinho, sair a ordem. E o meu sócio, ele já era um advogado, né? Só que ele também não tinha prática. Então, começaram a surgir algumas demandas. E dessas demandas, as primeiras foram Uso Capião. E aí eu falei, nossa, legal, o que é isso? Né? Uso quem? Né? Uso campeão. Um clássico. E aí, na verdade, eu me deparei com aquela sensação de que a gente sai da faculdade e fala, nunca ouvi falar nisso daqui. Porque na faculdade a gente tem muito pouco, né, de uso capião, assim, passa passa bem... E na verdade, se você passa pelos artigos, lá, 1238... Tipo de Uso Capião, ponto, passou. Exatamente. Você não entra ali nos detalhes. Então, assim, eu sabia o que era pela formação e por ter feito cursinho, enfim, então tava muito fresca toda a matéria na minha cabeça, mas falava, como faz? O que é isso, né? Como Aquele negócio, funciona? teoria e prática, né? Exatamente. E foi assim que o meu primeiro contato com o Uso Capião foi na sorte, né? Captamos o cliente, porque início de carreira é isso. Você capta o cliente e fala, tá, agora vamos ver O que eu faço com ele? Agora a gente vai ter que resolver o problema. O cliente tá aqui, então bora fazer. Só que deu certo a primeira. Aí o primeiro falou pro vizinho, que falou pro vizinho, que falou pro vizinho, que falou pro vizinho. E de repente eu tinha aí 15... Uau. 20 ações de Uso Capião. E aí, conforme as ações foram entrando, eu falei, beleza, então isso é um nicho bom e eu estou ficando boa. Porque, como eu era uma jovem advogada, eu não tinha um volume muito grande de trabalho. Então, eu tinha todo aquele tempo disponível para pegar livros e mais livros e me debruçar sobre a teoria. Não, eu quero montar uma ação bonita, né? Livros e mais livros. Hoje em dia não tem mais livros e mais livros. Agora Não tudo tinha online. Google, galera. Esse negócio do Google era muito Ainda mais diferente. inteligência artificial, longe Nossa. disso. Jamais. E assim, gente, eu sou da época que comprava livro de modelo de petição.
Advocacia raiz. livro de modelo de petição. Então, não é um negócio... Era bem diferente, né? É, exatamente. Então, começou a ter um volume dessas ações. Eu fui na livraria, comprei livros para poder entender realmente, para não ficar aquela coisa mecânica, né? Daquele primeiro modelão que eu peguei, adaptei ao que eu entendia que era correto. E aí, como eu tinha muito tempo livre, o que eu fazia? Peticionava, balcão de fórum. Peticionava, balcão do fórum. E nessa, eu fui conversando, inclusive com o juiz, com o escrevente, para falar, o que eu posso fazer aqui? Viu, eu sei que a gente está nesse pé do processo, mas, por exemplo, eu preciso citar os confrontantes. Mas e se eu trouxer uma declaração? Ajuda? Então, foi muito nesse sentido. Eu fui pegando a experiência fazendo. Legal. Né? E é tão doido, porque assim, esses tempos atrás eu fui mexer na minha galeria de fotos, estava organizando, e eu achei foto de um livro que falava de uso capião de 2011. Nossa. Foi aí que eu até brinquei e me dei conta. Eu falei, nossa, eu estudo isso há muito tempo. Antes ainda da mudança do Código de Processo Civil, 2011. Sim. Nossa, Antes da mudança. Antes da mudança. Eu me formei, depois eu pós-graduei antes da mudança do Código de Processo Civil. Nossa, e aí depois mudou o código, teve que vir Mudar tudo de tudo. novo. Aí tive que reatualizar, parar e falar, peraí, o que eu sei que ainda é válido e o que não é mais válido, né? Então, na verdade, foi esse o caminho que eu percorri da uso capião. Eu aprendi fazendo e aprendi também sem ter o medo de chegar para o juiz e falar e conversar. Eu tive, inclusive, uma uso capião em nome próprio. Nossa, Olha, que legal. porque assim, tinha na época também, hoje ainda tem, mas na época eu acho que era muito mais aquela separação do juiz, deuses do Olimpo, intocáveis e tudo mais. Então, a maioria dos advogados tem medo de juiz, pra falar a verdade. Principalmente Sim. quem tá começando, né? O juiz, a gente ainda tem aquela imagem do super poderoso e tal. E as conversas nos bastidores aí são tão intensas de que juiz é arrogante, de que juiz trata mal advogado. Não que não seja de toda Às uma vezes verdade, acontece. mas assim, tem muito juiz bacana que acolhe advogado, que conversa. E eles são ali a voz da experiência. Quem melhor do que o juiz para te explicar como você deve fazer o passo a passo, né? Então Com isso é certeza. bem legal. E assim, por eu ser do interior, é aquele negócio, tem 2 juízes na minha cidade, né? E o juiz, à época, né, pré-pandemia, ficava no fórum. Então, era só ir lá. Oi, doutor, tudo bom? E eu falava, e assim, uma das coisas que eu nunca tive foi medo de ir lá e perguntar, né? Então, eu sempre estava lá no gabinete do juiz e falava, doutor, eu tô com um processo de uso capião, até levei chamada por conta disso, porque eu peticionava, ia no balcão do fórum, né? Ia no balcão da vara para juntar, porque tinha ainda esse trâmite. Protocola, vai pro outro dia e vai pra fila da juntada. Se hoje é demorado, imagina antes. Não, eu imagino para uso capião a quantidade de documento. É assim, então, coleguinhas do processo digital, é uma delícia o processo digital. Não reclamem. Não reclamem, porque demora 2 horas pra juntar uma petição, porque não era assim. E o que acontece? Eu cheguei a levar chamada do juiz, porque toda hora eu ia lá e aí um dia ele chegou e falou assim, doutora, olha, eu entendo a sua vontade de fazer o seu processo andar. E era o meu processo, no caso. Mas você tá vendo essa pilha aqui? Isso aqui é urgente, isso aqui é urgente. Porque eu cheguei lá, obviamente, falando, quando a gente vai despachar, e fica a dica, que é urgente. Né? Então, eu cheguei lá falando que era urgente, que eu precisava do despacho. Então, ele falou, doutora, isso é urgente, isso é urgente, isso é urgente. E aí, ele me falou uma frase que eu guardei pelo resto da minha vida. Que é o, quando tudo é urgente, nada é urgente. É, Sim. maravilhoso. Aí eu isso falei, mesmo. excelência, não, entendo, desculpa, ainda pedi desculpa. Falei, mas é porque eu tô querendo agilizar o processo. Ele falou, não, quem dera todos os advogados fossem interessados assim em dar andamento no processo. Mas eu só estou esclarecendo para a doutora que nem sempre o que você acha urgente vai ser urgente para mim e muito menos para o judiciário. Falei, ok, beleza, mas deu tudo certo. Entendi o recado, valeu. Valeu, semana que vem eu tô aqui com outra petição. Porque eu sou dessas. O processo vai andar, seja pela dor ou pelo amor, entendeu? Então, foram todas essas questões que me levaram a aprender. A nunca ter medo de se expor, Sim. né? Essa questão mesmo de, os juízes são arrogantes.
na verdade, assim, as pessoas são arrogantes, né? Algumas se utilizam do cargo que ocupam para ser mais. Uhum. Mas eu sempre falo isso. Não tenham medo de juiz, ele não vai morder. E entendam, por mais que a sociedade tente o tempo todo colocar o juiz acima do advogado, a linha é reta. É. Uhum. Né? Então, assim, eu não vou te atender. Por quê? Ele tá tomando café. Eu espero. E avisa que eu estou esperando. Eu espero. Assim, já tive situações de esperar despacho por 3 horas. E eu Sim. falar, viu, mas ele foi comprar o café onde? Ele foi fazer, ele foi moer o Já Entendeu? aconteceu comigo também. Mas, assim, e de ouvir dos próprios funcionários, nossa, a doutora é insistente. Eu falo, não sou insistente. Eu estou fazendo o meu trabalho, eu preciso que ele faça o dele. Nossa, é isso. Dá medo? Dá. Porque é ele que tá com a caneta. Porque ele que tá com a É. caneta. Mas a postura também importa. Sim. Se você chega... Ai, Ah, então tá Gente, bom. respira fundo, Se impõe, né? finge e Que, ó, vai. Costas eretas, ombros para trás. Queixo pra cima e vai. E fala, nossa, doutora, você é segura? Pra caramba. E por dentro tá, socorro, Deus. Mas É sobre isso. Na verdade, advogar requer realmente coragem. É. Porque a gente vive dentro de um sistema que o tempo inteiro busca desvalorizar o advogado e colocar como se nós estivéssemos abaixo. Não, e tem aquele meme que fala, né? Juiz odeia advogado, promotor odeia advogado, Advogado odeia advogado. Cliente odeia. Não, a gente tá na pior fase da cadeia, nós estamos aqui. Ninguém gosta da gente. Nem a gente Nem mesmo. a gente. Tem dia que você fala, nossa, hoje foi um dia difícil, realmente. Nem eu tô. Nem eu tô me aguentando. Não sou uma pessoa tão agradável assim. A Gabi tem uma figurinha no WhatsApp que eu adoro, que é: querido diário, hoje até chorei por ser advogado. Todo dia eu uso. E conta uma coisa pra gente. Você tem 15 anos de advocacia. O seu nicho acabou acontecendo, não foi uma coisa que você planejou, né? Veio naturalmente. E o que você mais gosta, assim, de trabalhar com o uso capião? O que isso te trouxe de experiência pra vida e pra advocacia? Por que você resolveu continuar, digamos assim? Tá, vamos lá. Primeiro, porque era o que mais aparecia, né? E aí a gente faz aquele raciocínio lógico de, nossa, se tem tanta demanda, vou melhorar a minha oferta, Uhum. né? Por que eu sou tão apaixonada por uso capião? Eu acredito que seja aquela sensação, pode até ser meio poético, tá? Mas é a sensação de entregar a segurança para o cliente, normalmente para o cliente que trabalhou a vida inteira, para ter aquela casa, aquele sonho da casa, né? Então, proporcionar essa segurança e falar, ó, seu João, tá aqui, agora é sua mesmo. Agora ninguém vai te tirar dali, né? Ou mesmo, agora o senhor pode vender a sua casa pelo preço justo. Então, isso é o que me deixa mais apaixonada, assim, pela minha área de atuação. Ai, É que lindo. lindo, muito É super fofo. poética. Não, e é engraçado. Nem parece que a gente fica descabelado, assim. Parece que é tranquilo. É engraçado você falar do seu João, porque a casa dos meus pais, a gente fez uso capião e eu nem era advogada ainda, tá? E aí o sonho da minha mãe, eles moram lá há 50 anos, o sonho da minha mãe era ter o nome dela no registro da casa e tudo mais, e aí eles resolveram fazer, tem uns 6 anos já. E aí entra num ponto que é muito legal, que é a parte do quanto cobrar. Porque, assim, Sim. eu tava do outro lado, então, né, a gente contratou um advogado, indicação de um vizinho, aquela velha história, né? O vizinho fez, indicou o advogado que fez, e lá. E, na época, o advogado cobrou 13 mil reais. E nós somos em 7, então dividiu pra todo mundo, ficou pouquinho. Mas isso já faz uns 6 anos. Então, assim, quanto custa, né, o uso capião? Porque todo mundo fala, o uso capião é caro, o advogado cobra caro. Qual que é o procedimento ali? O que custa caro? E quanto é o custar caro? Dá para ganhar dinheiro na advocacia fazendo uso capião? Porque todo mundo fala, demora anos. Pô, 13 mil reais se você for colocar, né, pensando hoje como advogada, por 5, 6 anos, cara, não é nada, assim, sabe? E a galera acha que é muito caro. Achava, né, que é muito caro na época.
Conta um pouquinho pra galera, assim, o quanto que é. custa e como, né? Precificar, como medir, né? Isso. Perfeito. Bom, a primeira questão da precificação eu já trago até como um gatilho para o cliente. Quanto custa para você ter a segurança do seu imóvel? Sim. Quanto custa para você? Qual é o valor do seu sonho de ter o nome? O seu nome ali na matrícula, né? Porque os clientes confundem escritura e matrícula, sim. mas enfim. Quanto custa para você ter essa tranquilidade? Ou ter essa tranquilidade de que você está deixando tudo certo para os seus filhos? Ou a tranquilidade de que você não está perdendo um dinheiro de uma vida inteira? Uhum. Então, na verdade, acaba que a pergunta do cliente, você retorna com essa pergunta, né? A questão da precificação na Uso Capião, ela tem que levar em conta, na verdade, o valor que você vai agregar àquele imóvel. Uhum. Porque uma das coisas que você vai deixar muito claro para o seu cliente, que eu sempre deixo muito claro para o cliente, é um imóvel irregular vale até 40% menos. Sim. Então, é muito dinheiro deixado na mesa para você deixar de realizar uma Uso Capião. A Uso Capião não vai custar 40% do valor do seu imóvel, tá? Mas ela vai te trazer a segurança e o lucro. Uhum. E que isso pode se tornar exponencial com o passar dos anos. Hoje você paga 10 mil, 15 mil, 20 mil numa ação. Você vai vender seu imóvel daqui 10 anos e esses 20 mil se tornaram 200 mil porque o seu imóvel é regular, Uhum. Sim. né? É óbvio que, como advogada, a gente tem que falar que o pressuposto, a gente parte da tabela da OAB. Que, inclusive, gente, já teve alteração 2025, É. hein, em São Paulo. Já teve alteração em 2025, mas aqui eu vou deixar a minha opinião pessoal de que é triste olhar o valor mínimo Sim. de uma Uso Capião. Sim. Você até comentou comigo a semana passada. Exatamente, é bem triste, porque se você cobrar o valor que a tabela da OAB determina, o valor mínimo, né? Você vai ter prejuízo. Você vai pagar para trabalhar. Quanto tá hoje a tabela mínima do Salvo Uso engano, Capião? por volta dos 6 mil reais. É muito baixo. É muito baixo, porque o que acontece? As pessoas dizem, mas o Uso Capião é um processo que dura muito tempo. E aí, o muito tempo, ele é diretamente proporcional ao quanto você sabe sobre o assunto. Quem não sabe nada de Uso Capião, vai patinar numa ação de Uso Capião. E seja judicial ou extra, tá? Uhum. A diferença é que no judicial você ainda vai ter uma oportunidade de falar mais vezes. O juiz tende a ser mais paciente. Intime-se, reintime-se, intime-se de novo. O registrador não. A nota de exigência tá ali, o seu prazo tá ali, cumpriu bem, não cumpriu, amém. Uhum. Uhum. E a gente sabe que quem trabalha, né, gente? A gente trabalha com isso, a gente sabe que o registro de imóveis não é uma coisa fácil. Assim, é muito complicado trabalhar com registro de imóveis, porque não tem exatamente... Tem ali, né, tem ali a lei de registros públicos, mas cada registro de imóveis tem uma exigência diferente, né? E uma postura diferente também. Então, tem registro de imóveis que você vai e volta, vai e volta, vai e volta, e o cara não registra por coisa mínima, assim, dá um Exatamente, é uma ódio. interpretação, porque ele também precisa da segurança. Porque a partir do momento que ele registrou, A existem responsabilidade consequências jurídicas muito graves. Exato. Eu Né? acho que na Uso Capião ainda mais, né? Na Uso Capião mais, porque a Uso Capião, alguém perde. Sim. Não tem como. Mas o proprietário é desconhecido. Alguém perdeu. Uhum. E é exatamente por conta dessa consequência extremamente grave, porque a propriedade, ela é totalmente protegida pela nossa legislação, e a Uso Capião pressupõe que um perdeu a propriedade para outro adquirir. É exatamente por isso que ela se diz tão burocrática. Uhum. Porque muita gente tem que falar antes de tirar de um para passar para o outro, né? Mas essa questão que eu estava falando da duração do processo realmente é proporcional ao que você sabe. Se você não sabe, você vai patinar.
Eu tive um uso capião com a Milena, gente, que foi absurdo de rápido, assim. Aquele último processo que a gente fez de São Vicente. Sim. Super rápido. Eu falei, gente, mas o que aconteceu aqui? E ela, não, é assim, assim, assim. Já sabe Super onde tranquilo. caminhar, né? Exato. É diferente quando você vai com alguém que já sabe o caminho das pedras, né? E é aquela coisa. Faz uma trilha que muita gente já passou, faz uma trilha aberta, faz uma trilha na mata fechada. É. Qual você vai chegar primeiro, entendeu? Basicamente é isso. Então, se você realmente não tem esse conhecimento específico da uso capião, você vai patinar. Eu sempre falo para os meus clientes, a média de duração de um processo judicial de uso capião, de 3 a 5. Comigo, de 1 a 2. No máximo. Eu já tive uso capião judicial, da distribuição ao trânsito em julgado, 9 meses. Uau. Muito Rápido demais. Um filho. Eu até brinquei com o cliente, ele nasceu. Não, assim, e às vezes até mais rápido do que uma usucapião extrajudicial. Porque tem muito, esse ponto que você falou, do cartório e tudo mais, tem muito tabelião de notas que tem medo de fazer a ata notarial para o usucapião, mesmo não sendo ele que vai registrar. Então, assim, por exemplo, tem esse ponto da responsabilidade civil, porque para quem não sabe, o tabelião de notas é CPF, não é CNPJ. Então, a responsabilidade civil dele é muito maior. Por isso que tem muita coisa que eles não fazem. E aí entra no ponto do advogado ter experiência e a expertise de falar, não, você vai fazer. Você tem que fazer. Inclusive, você acha que não existem cartórios de registro de imóveis que se negam a processar. Sim. Uso capião. Não, a gente não faz. Como não? Desculpa, mas eu nem sabia que você tinha que querer. Você tem essa opção? Eu não sabia. Artigo, né? Então, não tem. Mas, por isso que é extremamente importante a questão da especialização. Eu levanto muito a bandeira do seja bom em uma coisa. Porque quem é bom em tudo não é bom em nada. Porque é humanamente impossível. Eu atuo com indenização, eu atuo com consumidor, eu atuo com uso capião e direito do trabalho, e criminal e direito de trânsito. Não dá. Não dá. Tudo muito diferente uma coisa da outra. É muito diferente. Eu que atuo basicamente com uso capião, tô sempre estudando. E tô sempre falando, nossa, isso aqui é novidade. Exatamente. Sábado, sexta-feira à noite, tava olhando o Instagram e vi uma decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina rescindindo uma sentença de uso capião. E o coração fica como aqui, ó? Porque o cara tinha um contrato de comodato. Só que só apareceu depois do trânsito em julgado. Nossa. Então o cara ganhou, mas não ganhou. Não, e é o que você falou, né? Alguém sempre sai perdendo. Imagina o custo que esse cara teve no processo, fora aí o tempo, né? E a expectativa e tudo mais. Depois de transitado em julgado, que aí o advogado fala, pronto, é seu. Tá tranquilo, é teu. Imagina. E aí você vê, assim, pode ter sido, por exemplo, uma fé do cliente, pode ser que o cliente realmente só tenha esquecido, como também pode ter sido uma falha do colega advogado ao entrevistar o cliente e perguntar, mas não tem nunca nenhum contrato? Mas como que o senhor entrou ali? E tem isso também do atendimento ao cliente de uso capião. Porque as pessoas olham lá no Código Civil e no Código de Processo Civil, assistem um videozinho no YouTube e outro e falam, eu sou expert em uso capião. Mas o problema começa, o erro começa no atendimento ao cliente, porque tem muito documento que advogado não pede, porque não precisa. Isso aqui que tem é o suficiente, ou até pede documento a mais do que necessário, e o cliente acaba tendo um custo maior. Acho que é sempre ter uma listinha, como uma entrevista mesmo, né? Eu tenho um post no meu Instagram que é exatamente isso, é o Pinóquio falando assim, não pede documento pro cliente não precisa analisar documento do cliente. Porque o que o cliente fala não necessariamente é o que o cliente tem de prova. Gente, assim, pra vida é isso, tá? Não confie 100% em cliente. Já diria Dr. House. Clientes mentem. O tempo todo. O tempo todo. Quantas vezes já aconteceu de atendimento do cliente chegar achando que é uma coisa, e aí vou levantar mais uma dica. Não é o cliente que oferece a solução jurídica. É você, advogado. O cliente vai chegar e falar, doutora, é caso de uso campião. Certeza, é caso. Você fala, que bom. Quanto você cobra? Você fala, não sei.
A minha postura sempre, um cliente nunca vai conseguir a minha precificação sem olhar os documentos. Por quê? Primeiro, para saber se é realmente. Segundo, porque eu preciso de informações. Onde é o imóvel, tem construção, quanto vale. Uma coisa é você usucapir um terreno. Uma coisa é você usucapir uma mansão. Porque como nós falamos lá atrás, eu tenho que levar em conta na minha precificação o benefício econômico para aquele cliente. Então, até respondendo a pergunta da precificação, eu cobro um percentual do imóvel. Tá? Eu cobro um percentual do imóvel e eu ainda sugiro para o cliente, depois de definir, sugiro para o cliente o seguinte, que existem as duas vias, né? Sendo possível escolher, eu demonstro as duas vias para ele, demonstro a questão das custas e faço uma proposta englobando essas custas para o cliente. Porque a maior dificuldade dos clientes de uso capião, de regularização de imóveis em si nossa, mas eu vou te pagar e eu ainda tenho que pagar as despesas. Então, olha, fica tanto, você paga e aí eu vou pagando essas despesas. E tem funcionado muito bem. Legal. E Mi, tem valor mínimo, né? Então, você cobra ali uma porcentagem do valor do imóvel, só tirando a dúvida da advogada imobiliarista, é valor venal ou valor de mercado? Preferencialmente é valor de mercado. Uhum. Né? Preferencialmente você vai verificar. Porque na hora que o cliente for vender é o valor de mercado, né, gente? Sim. Não é o valor venal. E é muito Sim. diferente um valor do Com outro. certeza, com certeza. Por mais que a gente vá utilizar o valor venal para as custas processuais, via de regra, até para ficar mais barato para esse cliente, e porque é aceito para a precificação, a gente vai falar, tá bom, amiguinho, mas não adianta você me falar que vale 20 mil, porque eu sei que vale 250. Sim. Né? Vamos ser honestos. Normalmente, uma uso capião de 10% a 15% do valor do imóvel de honorários. Sim. E aí, agora me veio uma dúvida. Porque você fala da questão de ser do valor de mercado. Você tem uma parceria para ter um corretor que faz essa avaliação para você? Como é que funciona? Na verdade, essa própria informação a gente consegue extrair na entrevista com o cliente. Tá. Porque são informações importantes que você tem que ter. Informação, por exemplo, do valor do imóvel, da renda do cliente. Porque isso também vai impactar na escolha da via, se vai ser extrajudicial, se vai ser judicial. Sim. Então, eu conduzo o atendimento do cliente de forma que ele me entregue todas essas informações. Uhum. E também hoje tem internet, né? Sim, tem internet, mas normalmente o cliente fala numa boa. Ah, entendi. E quanto vale ali os imóveis da região do senhor? Eu não vou falar assim, então, seu João, agora chegou a hora de dar o preço. Quanto vale a sua casa? Isso tudo tem que saber conduzir. Exatamente. Querendo ou não, uma das coisas que a gente aprende depois de um tempo de advocacia é que a gente tem que aprender a vender. Sim. Essa história de advogado não vende, gente. Mistificação. É mentira total. É. O nosso serviço não é um serviço que você põe na prateleira e põe uma etiqueta. Uhum. Mas isso não significa que você não tenha que saber se vender para o seu cliente. Sim. A gente se vende o tempo todo, na verdade. Exatamente, exatamente. Então, todas essas informações, normalmente, eu extraio no atendimento inicial do cliente. Eu não tenho problema com o atendimento inicial, porque você vai conversando e vai deixando o cliente te trazer as informações que você precisa e sutilmente vai buscando outras informações e conduzindo. Mas você não precisa ser direto, né? O atendimento da uso capião, por mais que seja interessante você ter ali perguntas chaves para entender, ele não precisa ser uma leitura de perguntas. Pergunta 1, pergunta 2, São coisas que você não pode deixar de perguntar, que são Exatamente. essenciais, que você tem que ter ali para saber perguntar, mas uma conversa vai fluindo também, né? Sim, exatamente. E conforme o cliente vai contando a história, porque normalmente os meus atendimentos eu começo assim, me conta. O que te trouxe aqui? Fala que eu te escuto. Exatamente. Todo advogado é um pouco psicóloga. Mas é só um pouquinho, tá, gente? Psicólogos, calma. Mas assim, e aí conforme ele vai contando a história dele, ele já vai me trazendo. Ah, eu moro em tal lugar há 20 anos. Ah, legal, mas o senhor mora como? Como que o senhor foi parar nesse lugar? Né? Então, você vai conduzindo o próprio cliente. Não tem muito segredo. O que você precisa saber, na verdade, quando você vai atender um cliente
se realmente a posse que ele exerce é uma posse de dono. Sim. Mansa, pacífica e ininterrupta. Exatamente. Com Isso é coisa de ânimos faculdade. domini. Exatamente. Se essa posse ela é qualificada para uso capião. E aí você vai ter que ter o tato para falar para o cliente que sim ou que não. Porque já aconteceu muito do cliente chegar achando que é uma coisa e ser outra, na verdade. Porque, como eu disse, quem conduz, quem determina a solução jurídica é o advogado. Uhum. O processo é do cliente, mas a decisão técnica é do advogado. Sim. E é importante você falar isso porque tem muito jovem advogado e até mesmo advogados mais experientes, assim, que tem essa dificuldade de fazer com que o cliente entenda que ele tem que dar o parecer técnico. Porque agora, com o Google, ChatGPT, Gemini e tudo mais, o cliente já vem com algum tipo de solução. Eu pesquisei no tio Google, né, que é assim, assim, Já assado. vem com a impressão da Exatamente. jurisprudência. Exatamente. Sim. É. Mas a tomada de decisão é sempre do advogado. exatamente. E também tem que saber explicar para o cliente, né? Ó, você entendeu isso no Google, mas não é o seu caso, por conta disso, disso e aquilo. A gente tem que saber conversar com o cliente, porque realmente o Dr. Google vai a milhão. Em relação à questão do Google, o que eu sempre falo é assim, qualquer coisa que eu colocar no Google, ele vai me dar um retorno. O ponto é esse. Pode ser uma tese absurda, vai achar uma jurisprudência de 1972 Mas vai achar. confirmando isso. Uhum. Isso não significa que o entendimento é válido hoje, o entendimento é aceito hoje. Então, todas as vezes que o cliente vem com informações a mais, com um falso conhecimento jurídico, eu falo, direito não é matemática. Então, eu preciso saber das Graças nuances. a Deus. Amém. Se fosse, não ia rolar. Não estaríamos aqui. Há outro motivo, né, gente, de optar por uso capião. Não tem muito número envolvido, não. Mas, assim, eu sempre falo pro cliente que não é assim que as coisas funcionam, que eu estudei 5 anos. E aí, eu trago pro cliente, para fins de autoridade. Olha, hoje eu já tenho mais de 150 processos julgados. Aí eu trago os meus números. Né? Para o jovem advogado, é óbvio que ele não vai ter esses números, mas ele vai ter o estudei, sou especialista, tenho tempo. Não, o senhor pode ter certeza, eu tenho bastante tempo para ficar cuidando do seu processo ali, ó, no 1 a 1. Entendeu? Então, reafirmar essa autoridade perante o cliente é muito importante, porque se você não se afirma como autoridade naquele serviço, o cliente vai montar em você lindamente. E eles percebem. Ele vai mandar a petição por escrito. Ele vai querer revisar a sua petição. Eu acho um absurdo o advogado mandar a petição para o cliente revisar. Assim, o cliente te mandou as informações, você que tem que fazer a parte técnica, não tem que mandar para o cliente revisar. O cliente não é advogado. Eu acredito assim, que a questão da revisão da petição, de enviar a petição para cliente, são em casos muito específicos. Eu não vou alegar nada de diferente numa ação de uso capião que o cliente precise tomar conhecimento. Afinal, por que o seu João precisa saber que o confrontante não foi encontrado e por conta disso eu pedi as pesquisas de praxe e caso esgotadas as pesquisas, ele vai ter que ser citado por edital? Sim. Isso só vai me gerar uma revisão da petição com uma aula de processo civil. Eu acredito que são casos e casos. Tem cliente que quer ficar a par do que está acontecendo, né? Quer ler a petição para ver se está tudo... Não tudo certinho na questão técnica, mas para ver se o que ele falou faz sentido na questão dos fatos e tudo mais. E que ele... É porque, assim, nós temos tantos processos, mas ele só tem um. Então, é Sim. aqueles carinhos que eles têm. Mas e ele eu se entendo, sente... por exemplo, numa inicial. Ok, e aí o processo uso capião não corre em segredo de justiça. Eu envio o relatório. Sim. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Então, se você tiver alguma dúvida entre o envio dos relatórios, você me manda no WhatsApp, eu tenho ali um prazo, eu te respondo. Agora, para caso de petição intermediária, todas as petições, eu vou precisar dar um amém?
Assim, eu já tive casos que cliente leu a petição, que cliente assina comigo a petição. Um divórcio consensual. Sim. Ou um caso muito específico de inventário. Existem as exceções, mas para minha área de atuação hoje, uso capião. Cliente corrigir Não petição. existe a possibilidade de você mandar Isso, para revisão. se você quer entender um pouco do que tá acontecendo no seu processo, Te mando. é isso. E assim, eu não tenho problema nenhum, tá? Só pra deixar claro, em mandar a petição pro cliente se ele me pedir. O que eu não faço é mandar a petição pro cliente revisar, porque tem cliente que pede isso. Eu já tive cliente que pediu, doutora, pode me mandar pra eu analisar a petição e fazer as correções que eu achar necessário antes do protocolo? Não, eu não A posso. técnica é minha. É isso. Eu não vou deixar o cliente Ok, estou mandar te na mandando minha a parte dos petição. fatos. A parte dos fatos que é sua, tá aqui. É assim. A parte do direito, não. Eu tenho um cliente, que inclusive eu tô fazendo em parceria com a Gabi, que ele falou assim, me manda quando tiver tudo pronto pra eu dormir mais tranquilo. É uma coisa, eu vou mandar pra ele o Isso. protocolo, o número do processo, a petição pra ele ficar tranquilo. Mas eu não vou mandar minha petição antes do protocolo pra ele revisar. Satisfação para cliente é uma coisa, ser refém de cliente É é outra. outra, É. gente. Exatamente isso. Isso é Certo. muito importante. Porque o ponto sempre é: nós somos a autoridade técnica. O processo é do cliente. As decisões importantes vão ser levadas para o cliente. Agora, por que eu vou mandar para o seu João? Seu João, o senhor acha que eu devo pedir cisbajude ou reajude? Não tem lógica. não tem, não Tá entendendo? E assim, inviabiliza a minha advocacia. Se eu ficar dando, não é nem dando satisfação, mas se eu ficar pedindo permissão para o cliente, para todos os meus 153 clientes, eu não vou advogar. Não, você vai ficar refém de todos os seus clientes. É isso mesmo. Então, existe uma linha muito tênue. E eu sempre bato muito também sobre posicionem-se como advogados. Não importa, não é o número da OAB, nem o número de processos que você tem. Mas posicione-se como uma pessoa que sabe o que está fazendo. Sim. Ah, mas eu nunca fiz uso capião. Primeiro, que ninguém precisa saber. É. Segundo, o fato de você nunca ter feito não significa que você não sabe. Então, assim, ou você se posiciona desse jeito, ou realmente o cliente vai mandar em você. E esse ponto é importante você só vai saber fazer se você fizer a primeira vez. A prática é tudo. E se você sente insegurança de advogar em uma certa área, em um certo caso específico, procure parceiros, procure pessoas que saibam mais do que você. Eu já vou vender o peixe dela, gente. A Milena faz faz consultoria de caso concreto, viu? Então procurem ela que ela é ótima. Faz uma consultoria de caso concreto com alguém que saiba mais do que você. Você acabou de contar pra gente aqui nos bastidores que você foi buscar uma assessoria, uma consultoria de caso concreto num caso de inventário, né? Então, assim, procurem essas pessoas, porque elas estão lá. Exatamente. E, na verdade, assim, hoje a advocacia vive uma nova era, né, gente? A velha falando. Gente, eu sou da época do processo de papel, né? Balcão de fórum, conhecer todos os escreventes e tudo mais. Hoje a gente Não quase precisa. não vai no fórum, sim. né? Mas assim, hoje, o fato de você... eu não sei. Você tem toda a tecnologia na frente. Tá tudo na palma da sua mão. Você só precisa saber perguntar, né? Além disso, você tem a questão de... Hoje é muito mais simples uma consultoria de caso concreto. Eu dou consultoria de caso concreto para advogado do Sul, para advogado do Nordeste, para advogado do Norte. Né? Hoje a internet possibilita a gente realizar essas conexões. E assim, não tenham medo de falar, não sei, vou atrás de quem sabe, vou pedir uma consultoria. Tem humildade pra fazer isso, né? Exatamente, exatamente. E o tal do skin in the game é isso, se aprende fazendo. Sim. Não tem ninguém que vai sair da faculdade e passar na OAB e falar: nossa, tô 100% pronta, vem processo, vem em mim. Não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Até porque a gente sai da faculdade e a gente já falou isso aqui algumas vezes e cada vez mais eu tenho certeza de que com todo mundo foi assim. A gente não sai da faculdade sabendo advogar. Não Sai adianta. cru de tudo. E assim, advogar que eu digo não é processualmente falando, é captação de cliente, é gestão de escritório, é
contabilidade, financeiro, gestão de pessoas. Marketing. Gente, marketing é muito complicado sair da faculdade e advogar e falar, oi, tudo bem, advocacia, cheguei. Você não vai. O que a gente vê nas séries, nos filmes, o que as pessoas contam do mundo mágico da advocacia, isso não existe, gente. Isso não existe. Uma coisa que a gente traz aqui direta para as pessoas entenderem que o 6º ano, né, que depois do 5º ano da faculdade, o 6º ano ele é o mais cruel. É mais difícil. Porque você aprendeu muito teoria. E a gente não usa tanta teoria assim no dia a dia. A gente usa naquele momento que vai fazer uma peça e olhe lá, né? Mas a prática, ela... O cliente não quer ouvir que é o artigo quer. 1238. Ele quer saber a solução para o problema dele. E isso só a prática vai trazer essa questão de você saber ser autoridade no assunto que você está falando. Saber desconversar quando vem uma pergunta da qual você não sabe responder ali, que tá tudo bem você não souber. Porque você não é uma doutrina ambulante, né? E tá tudo bem. Às vezes você fala, olha, nesse caso específico é muito peculiar. Eu preciso entender um pouco mais o que os juízes estão falando nessa cidade e tudo mais. É esse jogo de cintura, né? Você não sabe, você não vai falar... Ai, não sei, Seu João, desculpa! muito bar! Esse dia, fui nesse dia. Não vai. Não dá, você tem que ter esse Você jogo. vai ter o jogo de cintura. Na verdade, assim, você sai da faculdade e aí você descobre o que é advocacia. É verdade? É isso mesmo. É literal. Tanto que você não faz advocacia, você faz direito, né? Sim. Aí depois, você vai descobrir o que é advocacia. Porque E- você sai da faculdade de direito falando, sei tudo. É. Manjo de... E assim, sei tudo de todas as matérias, Nossa. né? Não, eu acredito que, assim, hoje vai mudar muito o direito, mas antigamente foi criado um padrão, né, da advocacia. Então, você vai sair da faculdade, você vai entrar num grande escritório e você vai seguir carreira ou numa grande Ou empresa. então você vai sair da faculdade, aí você vai alugar uma sala, aí você vai comprar, primeiro ponto, uma estante gigante. Vários Vai livros encher de direito, livro. que são caríssimos, inclusive, não vamos esquecer disso. Exatamente. A cada 10 palavras, 2 você solta um latim, É. né? Enche a petição de jurisprudência, por favor. Fale coisas que o seu cliente não entenda. entende. Seja inacessível. Exatamente. Fale amém para juiz. É. Né? Então, assim, você sai assim da faculdade. Eu, pelo menos, saí assim, gente. Eu migrei, eu passei pela migração da advocacia tradicional, a advocacia do terno, gravata, que era o que importava, o terno, gravata, o tailleur e o escarpin. Eu migrei dessa pra... Eu assisti, na verdade, a migração pro digital. E, inclusive, a época em que, meu Deus, como que advogado vai fazer digital? A dancinha do A TikTok. dancinha! Eu passei por uma crise existencial que eu falava, cara, eu não consigo. Não é pra mim. É Eu complicado. não consigo fazer dancinha. Até hoje, depois teve um amadurecimento para ter realmente a produção de conteúdo. Mas eu passei por tudo isso. Sim, E é muito doido, porque teve gente que parou no tempo. Sim. tem. Teve muita gente Dinos. que parou no tempo. A gente fala os dinossauros. É, exatamente. E não aceitam as mudanças. Isso é o que eu acho mais complicado. Porque, assim, não tem como você fugir. Vai acontecer a mudança, você querendo ou não. Porque Inevitável. ou você se adapta às mudanças e evolui junto com elas para você viver melhor, trabalhar melhor e ter ali o network, enfim, crescer junto com as mudanças, ou você fica batendo na tecla que tem que ser daquele jeito e para no tempo, para de ganhar dinheiro ou continua ganhando dinheiro só daquele jeito meio ultrapassado e critica aquele que tá ganhando mais do que você, fazendo o que você não faz. E outra coisa, critica e tem um outro ponto aqui dos dinos, que é o seguinte, jovens advogados, não é porque a OAB só tem 5 dígitos que a pessoa sabe mais que você. Sim, sim, isso é verdade. Quantas vezes eu passei por isso sendo jovem advogado, ou mesmo atualmente, de advogados mais velhos, você sabe com quem você tá falando? Você falou, Ai, Querido, gente. E você na fila do pão. Olha, que preguiça Sono. que eu tenho desse sono, povo. entendeu? Que Advogada eu sou novinha. advogada. Ou, você já viu o tamanho do meu escritório? Não é uma disputa por quantos cômodos você tem. Não, e assim, Você é entendeu? ridículo. Esses dias eu passei por uma situação bem complicada, que eu vou bem contar aqui, que foi o seguinte, o cliente deixou o advogado que ele tava, enfim, pelos motivos que só eles sabem,
E o advogado ligou para ex-mulher desse cliente, porque ele também tinha processos ali com ela, questionando se ela ia continuar, tal, não sei o quê. E falou, fulano escolheu uma advogada mais novinha porque ela é mais barata. Ele nem sabe quanto eu cobro, tá? Eu não sou barata, não. Já fui, mas hoje em dia eu não sou mais tanto. Ela escolheu uma advogada novinha, mais barata. Gente, porque ele nunca me viu na vida. Ele viu o número da OAB. Ele viu o número da minha OAB e já me julgou como advogada novinha, jovem advogada, que é mais barata. E não teve nada a ver com isso, sabe? Você já Olha foi que chamada absurdo. de advogadazinha? Já. Eu já. Ai, gente. Por isso que os advogados não gostam dos advogados, tá vendo? Por quê? Porque eles querem repassar o trauma. Ai, alguém deu uma carteirada comigo, minha vez de dar uma carteirada em alguém. Que é bizarro, né? É ridículo. Eu não tenho a menor paciência. Babi me conhece o suficiente pra saber que eu dou aquela virada de olho e falo grandes merdas, sabe assim? Sim, grandíssima merda. É, entendeu? Nossa, que coisa tá incrível. bom, e daí? Que isso vai resolver o problema? Por favor. Parabéns. Né? Tipo, Que bom. nossa, joia, supimpa. Próximo. Mas e o processo, doutor? Eu já tive muito caso, assim, muito caso. Ou caso de advogados mais antigos que vendem o milagre e vêm falar que eu tô fazendo errado. Eu tive caso, uma ação de uso capião que a cliente me procurou falando que o advogado garantiu, porque ele tinha contato no fórum, que o processo dela ia correr mais rápido. Falei, onde eu assino o subestabelecimento? Se você não tem mais confiança no meu trabalho, tchau. Isso é um Vai ponto lá, importante, porque a advocacia, a contabilidade é 100% confiança. É. Quebrou a confiança, pra que você vai manter sua cliente? Vai embora, tá bom. Vai embora, porque esse tipo de cliente é o que vai mais te dar dor de Sim. cabeça. Isso mesmo. Mas assim, são esses desafios que a gente passa, mesmo com a questão dos dinos que se negam, né? Eles gostam de falar do número da OAB, falar do tamanho do prédio, falar de qualquer outra coisa, Tem menos de tanta técnica. experiência. É. Não, menos de técnica, né? Uhum. E eles gostam de criticar o digital, criticar quem vem se adaptando às mudanças do mundo. Sendo que, se não fosse o digital, a minha advocacia hoje não teria alcançado os números que eu tenho. Eu não teria conhecido a Dona Babi, por exemplo, Essa entendeu? pessoa maravilhosa que vos fala. Uma E modéstia. parceira que, olha... eu não teria conseguido divulgar o meu trabalho da forma que hoje ele é divulgado e eu não teria o alcance que eu tenho hoje. Eu não teria as parcerias que eu tenho hoje. Eu não teria tido a oportunidade de conhecer a Maria Júlia Cardoso, que eu conheci pelo Instagram. Sim. E dali desenvolver um relacionamento, me tornar aluna, depois ser convidada para fazer parte da equipe do curso dela, depois gravar uma aula para o curso dela, depois gravar um curso dentro da plataforma dela. Ai, que legal. Muito bom. Ai, gente, ela é maravilhosa, Ah, né? vamos Que falar um pouco orgulho. sobre isso? Conta um pouco pra gente do curso. Vamos, bom. O meu curso de uso capião na prática, hoje ele está disponível dentro da central de cursos do Familiariza, da Maria Júlia Cardoso, né, para os alunos dela. E é um curso onde eu falo de A a Z. Então, a gente vem lá dos conceitos básicos. Como é um curso na prática, ele é um curso que eu não vou ficar trazendo aquela teoria maçante, conforme não sei quem, conforme não sei que lá. Não tem. Artigo tal. Não tem. Então, assim, ele é um curso completo, totalmente voltado para a prática mesmo, onde eu Perfeito. ofereço todos os elementos para a pessoa que não tem noção poder fazer um uso capião. Então, eu passo pela teoria, aí eu venho para as espécies de uso capião, passo pelo atendimento ao cliente. O que você pergunta para um cliente de uso capião? Muito bom. Como você pergunta, como você precifica, né? Ensino a questão de, na parte de precificação, mostre seu valor antes de mostrar o seu preço, né? Mostre tudo que você vai entregar para ele antes de dar uma cifra. Depois venho também explicando todos os trâmites da uso capião extrajudicial, o que faz ponto a ponto. Muito bom. Da uso capião judicial ponto a ponto. E no final ainda tem um banco de modelos aí para o pessoal. Nossa, é muito completo. Bem completo. Que legal. É bem completo. Quantas horas de curso, mais ou menos? Acho que dá umas 6 horas para mais. Dá pra uma pessoa assistir em um dia, Dá. dividir em dois, assim, é super vai, rápido. 2 Dá, dias. porque na verdade o que acontece?
é muito mais importante você saber o que acontece e o que fazer em cada uma das questões do que a teoria da posse segundo fulano de tal. Concordo. Que vem nas pós-graduações aí da vida que a Que gente não faz já- sentido nenhum na hora de fazer uma usucapião, né? Não faz, porque na verdade, e isso eu adoto também na minha advocacia, a visão prática da coisa. O cliente quer a resolução do problema. A gente vende solução de problema. Sim. A gente não vende teoria jurídica, a gente não vende nem a tese para o cliente, a gente vende. A tese a gente usa para convencimento do juiz. Mas o cliente quer saber de você como você vai resolver o problema dele. Uhum. Eu resolvo o seu problema, que é a irregularidade do seu imóvel, através de uma ação de uso capião, que preciso desse documento, que funciona assim, 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 e que vai lhe custar tanto. Sim. Perfeito. Posso imprimir o contrato? É assim? Sim. Eu acho isso legal. Desculpa, Gabi, só um adendo. Eu acho isso muito legal porque eu aconselho as pessoas, assim, funcionou pra mim e muitos advogados aí do meio que eu vejo, antigamente era, sai da faculdade, faz uma pós-graduação, sai da faculdade, faz uma pós-graduação. E hoje eu indico com a minha prática que é melhor você fazer um curso prático de como advogar ou como entender aquela área específica do que você fazer uma pós-graduação que vai te trazer mais do mesmo, Então mais eu vou teoria. pontuar aqui para você. Eu sou especialista em uso capião. Hoje eu devo ter, em média, umas 40 ações de uso capião em andamento, né? E eu não sou pós-graduada Olha aí, em direito imobiliário. tá vendo? Eu sou pós-graduada em processo civil, Uhum. tá? E o que me trouxe a expertise? Fazer. É. Fazer, o estudar, o correr atrás da informação. E hoje, obviamente, a gente tem a facilidade desses cursos práticos. Sim. Na minha época de formação, não tinha curso prático de nada. Sim. Ah, você quer aprender sobre inventário? Vá fazer uma pós-graduação em sucessões. Só que na pós-graduação em sucessões ou em imobiliário, não vai ter o caso prático. João comprou da Maria, que vendeu pro José, que morreu. E que não sei o quê. Tício. Não tem. No máximo é o Tício, e olhe lá. E é só na prova. Sim. Não Mas é porque a pós, ela é uma extensão, literalmente, da graduação específica para uma matéria. Porque a gente não tem direito imobiliário, pelo menos eu não tive na minha graduação, Não. né? Passou ali em direito civil, algumas coisas e tal. Mas eu fiz pós-graduação em direito imobiliário e eu falo assim, o meu nicho foi isso aqui, ó, dentro da pós-graduação. Sim. E eu tive que aprender um monte de coisa também que eu não queria no momento da Exatamente. pós-graduação. Porque nada vai te levar à prática, assim como um curso prático. Só que aí também vem esse adendo. A gente foi ensinado na faculdade que se precisa fazer pós-graduação para entrar no escritório X, Y e Z. E foi isso que aconteceu quando eu saí da faculdade. Eu falei, putz, e agora? Tô sem estágio, tô sem emprego, o que eu vou fazer? Não tenho... No limbo do formado em direito que não passou na OAB, né? Você fala, o que eu faço? Não, e eu ainda tinha passado, mas eu fiquei um tempo pensando assim, eu não tenho prática na onde eu quero atuar, que eu queria atuar em imobiliário. Eu nunca estagiei em imobiliário. O que eu vou fazer? Pós-graduação. E aí me meti em 2 pós-graduações ao mesmo tempo Meu Deus. para conseguir emprego, para você ter uma ideia, o que passa na cabeça, né, do jovem advogado. Só que eu também não tinha não tinha ainda esses cursos práticos igual tem hoje. E eu ainda não tinha na minha cabeça da possibilidade de atuar por conta e que a prática, o curso prático me levaria para o melhor caminho. Então, foi a pós-graduação. Só que hoje, se você entende que você quer atuar por conta, vai para o curso prático. É a melhor coisa. Vai pro curso prático. Às vezes você quer concurso, você precisa de títulos, beleza, faz pós-graduação, porque você vai precisar entregar títulos. Você quer entrar no maior escritório da sua cidade? Faz uma pós-graduação pelo título. Na verdade, é muito importante sempre você saber onde você quer chegar, né? Isso. Porque você seguir em frente sem saber onde você vai chegar, não Você tem não muita sabe o caminho. lógica, né? Não tem muita lógica. Você sai, eu vou fazendo. Só sair fazendo não tem muita lógica. Então, Vai assim, atirando, o que né, você pra todo quer? canto. O que você quer? Não, eu, por exemplo, nunca me imaginei trabalhando num escritório pra ninguém. Olha Eu aí, sempre tá tive vendo? muito claro pra mim. Eu quero... na faculdade eu ainda flertei, eu acho que como 90% das pessoas, com penal. Aham. Né? Flertei com penal e falava, vou fazer prova pra promotor. Porque eu vou salvar o mundo, Nossa. né? Mas aí me formei, fiquei aí 10 meses no limbo.
OAB, comecei a advogar. Falei, vou nada. Vou nada. Vou nada. Mas, muitos advogados, muitos jovens advogados e bacharéis e a galera da faculdade é ensinado, é que hoje mudou um pouco, mas assim, a maioria é ensinado a trabalhar no escritório de alguém. Eles não ensinam pra gente na Isso. faculdade a abrir o nosso próprio escritório, né? Eu já entrei numa conversa dessa com um amigo que é mais velho e tal, ele falou assim, se você for parar pra pensar, todos os cursos de graduação da faculdade, pelo menos os tradicionais, administração, direito, contabilidade, você é treinado para trabalhar para alguém, porque ninguém te ensina como abrir a sua própria Mas empresa naquele nicho específico. É o ensino tradicional, né? Sim. E, na verdade, às vezes é o professor do escritório grande que tá te dando aula. Sim. É, exatamente isso. A gente não tem essa noção. Então, quando a gente sai da faculdade treinado e com a cabeça ali para trabalhar em um escritório Preciso mandar grande currículo. ou entrar num concurso. A gente não aprende que, não, peraí, saí da faculdade e vou abrir meu próprio escritório. Mas é uma questão de romper barreiras, né? Uhum. Porque, na verdade, ninguém nunca parou pra pensar que mas o escritório grande começou com alguém. Começou pequeno. Você entendeu? Começou com alguém. E assim, a gente ainda vem de um ensino tradicional que fala da sede, do não sei o quê. E que hoje não precisa. Uhum. Hoje a gente tem a tecnologia para nos favorecer no desenvolvimento da nossa advocacia. A verdade é essa, Sim. né? O problema é que o direito ainda é ensinado por pessoas que pensam na advocacia tradicional. Só que aí sai um monte de gente formada em direito, que já passou na UAB, e se depara com um mercado que fala, advocacia tradicional? Não! Quero não! Ou então os escritórios tradicionais escolhendo aquele perfil específico de bacharel naquela Daquela faculdade. faculdade. O filho de alguém, o sobrinho de alguém. Então, assim, é muito complicado. Eu passei por isso. Eu estagiei numa empresa e as outras estagiárias eram Mackenzie PUC. E eu sou do interior, minha faculdade chama Unianchieta. Quem é você na fila do Quem pão? sou eu Aham. na fila do pão, entendeu? Então, as estagiárias já falavam, tô fazendo entrevista pro escritório tal, que só contrata do Mackenzie. E assim, eu falei, tá bom, não vai. Já fui entendendo como funcionava o jogo e falando, tudo bem. Eu E é lembro, na época de frustrante. estágio, tinha requisito. PUC, Mackenzie, É USP. frustrante. Eu tive um chefe... Porque eu pensava assim, mas será que o que eu tô aprendendo não vale nada? Eu tive um chefe que foi quando eu comecei quando eu voltei pro direito, né? A minha visão, assim, vou fazer direito. Que ele, na hora da escolha da faculdade, ele falou pra mim, escolhe a faculdade X. Eu falei, não, mas eu não quero, porque, né? Eu quero aí, porque é mais perto, porque não sei o quê. Ele falou, escolhe, porque o direito é preconceituoso com advogados. Muito. Os próprios advogados são preconceituosos com advogados. Então, se você sai daqui e vai para um outro lugar, eu não era estagiária, eu era assistente jurídico, né, nessa época. Ele falou, se você sai daqui e vai para outro lugar, eles não vão te escolher porque você está fazendo Unip, sabe? FMU. Então, o mínimo faz uma São Judas aqui em São Paulo, né? O mínimo. Então, assim, era Mackenzie, era PUC, era USP. Então, é difícil, né? Que é Faculdade de São absurdo, Francisco. porque não é todo mundo que tem condições de Exatamente. pagar. É isso. São faculdades caras, né? Exatamente. E eu tive um chefe que me falou, ele falou assim, eu não sei, ele não era o que contratava, né? Ele era o gestor ali. Eu não sei por que eles pedem tanto, sendo que todas as pessoas que eu tive de faculdades menores dava mais a vida pelo aquele estágio, por aquele emprego do que as outras, porque às vezes não precisa tanto do dinheiro Se quanto você do não, e outro. assim, e se você não quer, não tem problema. Eu sei que o outro escritório vai me contratar só porque eu estudei na faculdade tal. É isso. Mas como que é o seu histórico escolar, né? Tudo 5, 4,5. Então não adianta muito, mas a gente, pelo direito ser uma área totalmente tradicional, a gente vem de ensino tradicional e as pessoas esperam também essa tradição. Então, essa questão do digital vem para quebrar muitas caixinhas que tentam nos colocar, né? Tá humanizando mais, né? Sim, imagina, advogado que não fala juridiquês? Que absurdo. Você fala, por quê? Mas por quê? Eu não contrato alguém que eu não entendo o que ele fala. Por que meu cliente me contrataria?
Mas ainda tem aquela visão, né, do direito. Assim, só para contextualizar, o direito é sim uma área muito importante. A gente lida com questões delicadas e a gente tem a formalidade. Isso ainda existe e vai continuar existindo por muito tempo. Sim, essa formalidade, é formal e ponto. essa não se formalidade discute. não vai desaparecer. Então, se você for lá no tribunal do júri, se você realmente é aquele advogado que faz muito contencioso do STJ e tal, você vai entender que essa formalidade é necessária, é importante e é bonita. Sim. Só que tem certas coisas que a gente não precisa mais levar aquela carga. Essa história da faculdade, essa carga, a gente não precisa carregar mais. Exatamente. Eu vi um podcast do Nelson Williams, então Nelson Williams está convidado, viu, querido? Se quiser vir, por favor, o dia que você quiser é o horário. Ele estava conversando com o Caio Carneiro e ele fala muito da advocacia dele, do início da advocacia dele. E ele veio do nada, assim, né? Voltando naquela parte do escritório grande, já teve um pequeno. Ele veio do nada, ele construiu a trajetória dele. Ele não estagiou, então, assim, teve várias coisas na história dele que eu super me identifiquei. Eu falei, caramba, o cara é desse tamanho, numa humildade gigantesca, e tem gente que só porque fez uma USP, uma PUC, uma Mackenzie, se acha a melhor pessoa da face da terra. Ele veio do interior e é um dos advogados que ganham mais bem pagos dinheiro, do Brasil. entendeu? Então, assim, da onde você veio, aonde você está e para onde você vai. Então, é valorizar a sua história e se colocar na posição de eu posso sim, né? Eu mereço sim. Sim. E não é porque eu não fiz uma faculdade top que eu não vou chegar lá. E sabe qual é um ponto importante também? Vou te interromper um minuto. O meu cliente nunca perguntou que faculdade Não. fez. Exatamente. Por favor, o seu currículo. Nunca. Não vai acontecer, gente. Não Só pergunta se nem você se eu for fiz pra uma pós-graduação. Não pergunta. Ele vê que eu tenho autoridade no que eu tô falando, sabe o que eu tô fazendo. O Beleza. cliente pergunta como você vai resolver e quanto isso vai me custar. É exatamente isso. E assim, onde você estudou, qual pós-graduação você fez, é para empresas e escritórios. Ponto. Qual é o foco da sua carreira? O que você quer? Eu quero ir para grandes escritórios. Beleza, então você vai olhar, ver as regras do jogo e jogue o jogo conforme as regras. Isso, exatamente. Não vou. Eu não preciso disso, então. Então, eu vou ter outros focos, entendeu? E, por exemplo, você falou em relação à questão da formalidade. Direito é formal, ponto final. A gente sabe disso e contra isso não adianta bater, lutar, não adianta. Mas o fato de existirem formalidades a serem respeitadas não significa que precisa ser inacessível. Exato. As pessoas confundem formalidade com inacessibilidade. Eu prefiro ser uma pessoa que converse com qualquer outra pessoa e elas entendam do que eu estou falando. No meu curso, por exemplo, não tem juridiquês. Eu vou falar um ou outro termo que normalmente é usado para designar posse ad uso capionem. E aí eu vou explicar. Galera, isso aqui nada mais é do que posse qualificada, que é aquela assim, assim, assado. Porque para mim é mais importante, eu respeito a formalidade, mas eu deixo que as pessoas acessem o conhecimento. Perfeito. E me acessem. Porque para mim não é o meu perfil e não é o meu objetivo ser advogada inacessível e intocável. Eu prefiro ser a que dissemina o conhecimento. Isso também vai do perfil do seu cliente, né? Você vai falar com uma pessoa humilde, por exemplo, que não, às vezes nem tem escolaridade. Você vai falar difícil com ele? Como que você vai ser acessível com ele? Agora, se você tem um cliente, o seu público-alvo ali, é um diretor de uma empresa, você vai falar diferente. Com certeza. Você não vai falar, né? E aí, Tipo tá ligado, tipo assim. Adaptar sua comunicação para o cliente. É Sim, isso. mas isso é o jogo de cintura que a advocacia exige a todo momento. Você vai exercitar esse seu jogo de cintura, seja fazendo uma parceria, seja falando com um cliente A ou com um cliente B, seja despachando com um juiz. Tem juiz que fala, oi, doutor. E tem juiz que mal olha na sua cara. Sim. Então, essa é uma qualidade que indispensável. Tão importante quanto saber a teoria, a técnica, é saber que a gente lida com pessoas. E saber de pessoas é fundamental. É muito importante. Arrasou. Nossa, amiga. Foi ótimo. Que episódio sensacional. Falamos Adorei. de tudo um pouco, foi muito bom. Foi muito bom. Eu amei. Muito obrigada pela sua presença. Agradecer. Volte sempre que quiser, por favor. A gente gostou muito de ter você aqui, falando do seu
Nossa, a gente podia ficar aqui mais umas 2 horas. Muito. Aqui, gente, a gente realmente passou muito do horário. E aqui, ó. Famosa caixinha do PDL. Ai, que linda. Gente, adoro presente, tá? Só pra avisar, assim. Nossa, que chique. Tem uma Ai, cartinha depois pra você meninas, ler. amei estar aqui com vocês, amei a nossa conversa. Foi muito Sempre bom. muito bom conversar. E é sempre muito bom conversar com quem também é apaixonado pela advocacia. É isso. É o diferente, brilho nos né? olhos. Brilho, Olha, é. me arrepiou. O É brilho É diferente. nos olhos. exatamente isso. É, É uma exatamente isso. sintonia muito diferente. Foi muito É bom. muito bom mesmo. Parabéns pelo projeto, tá maravilhoso. Obrigada. Obrigada. Muito sucesso pra vocês. Pra nós, Muito né? obrigada. Sempre. É isso. E a gente vai deixar todos os Ih, contatos da cortei. Milena aqui. E também o curso, né? O link do curso. Isso. Vou deixar tudo pra vocês. Me sigam as meninas, sigam o podcast que tá tudo maravilhoso, gente. Muito obrigada, Mi. Foi um Imagina. prazer. E vocês não esqueçam de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar. E ativar o sininho. É isso. Um beijo, até a próxima. Até mais.